Mateus, capítulo 13. Mais 23 versículos. Mateus capítulo 13, versículo 1 diz: Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então se aproximaram os seus discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação da igreja, das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Bom, aqui nós temos a parábola, e depois tem, graças aos discípulos que perguntam, né? Nós temos também a explicação na parábola. Então, está tudo aqui, a parábola e a explicação. O que nós precisamos é ler. E antes de ler, orar para que Deus abra o nosso entendimento para compreender. Mas está tudo aqui.
De modo que o que eu tenho que falar é, olhe para a Bíblia, leia e está tudo certo. Bem, irmãos, nós vamos considerar alguma coisa aqui, que na verdade, se a gente for sentar e conversar sobre isso aqui, o tempo nosso de hoje não daria, porque existe realmente, na palavra de Deus, ela é eterna e muitas coisas boas poderão ser tiradas de qualquer texto. E muitas coisas boas. Mas aqui, no primeiro versículo, diz, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. É a primeira coisa que eu quero considerar. Jesus estava em casa, estava na casa dele, né? E ele saiu. Como é que é? Eu não vi que era a Ruth que estava falando. Ô Igor, você belisca a Ruth aí, tá? Jesus estava na casa dele e saiu e foi até a beira-mar, assentou-se e logo grandes multidão se ajuntou. Que bênção, né? Estava em casa, saiu até a beira-mar para descansar, sentou lá, olhando para o mar, tomar tomar um fôlego ali, descansar um pouco, olhar a beleza do mar, e de repente a multidão chega. Multidões, muita gente. Agora pense comigo. O que você faria com uma multidão na sua frente? Jesus entrou no barco, assentou-se, a multidão ficou em pé na praia, e aí veja a lição. A multidão na sua frente, para ouvi-lo. Cada um com seus propósitos ali, é claro. Mas imagine nós, existe alguém aí, os pastores que estão aqui, e os irmãos já ouviram isso, que pastor quando pega microfone já viu, né? Não para de falar mais. Então, todos os lugares a turma fala a mesma coisa. Dá um microfone para o pastor, pronto, ele já tem o que falar. Na verdade, nem todos são assim, mas é um jeitão da maioria. Jesus estava à beira-mar, sentado ali, uma multidão chegou à sua frente. Jesus tinha o que dizer. Mas imagine, hoje, na situação que nós vivemos, o Evangelho, as pregações, aquele envolvimento de pessoas, tem uma multidão na sua frente. Eu lembro do irmão Flávio, quando começou, o irmão Flávio não está aqui hoje, mas ele falava que o maior desejo dele era pregar para 1.000 pessoas na sua frente. Ele falou assim, já pensou, é coisa maravilhosa. Então, as pessoas se empolgam em ver uma multidão à sua frente. Jesus podia ali começar a fazer um teatro, né? Porque nós gostamos disso. Jesus podia chamar a atenção deles, falar, olha, vou fazer algo aqui especial para vocês compreenderem exatamente o que eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu quero deixar como lição para vocês. Poderia fazer milagres, poderia realizar algumas profecias, algumas revelações ali. Jesus poderia fazer muitas coisas, e ele poderia fazer mesmo, porque tinha uma multidão, de repente, ele não chamou, não fez um culto programado, ele foi para a praia, descansar, e a multidão chegou, estava lá, na sua frente,
para ouvi-lo, tanto que ele teve que sair, entrar no barco, e do barco, então, falar. E o que ele faz? É isso que me chama a atenção. É isso que me chama a atenção na palavra de Deus, e é isso que nós, aqui como igreja, nós temos passado para os irmãos. Durante esse período aqui que nós estamos trabalhando e falando da palavra de Deus. Jesus não inventou absolutamente nada novo, nada que ele pudesse dizer que estava chamando a atenção do povo. O que ele resolveu fazer? Contar uma parábola. Tem sentido isso? Tem sentido Jesus, com a multidão daquela, não aproveitar a oportunidade de falar, fazer a unção da lagartixa? Já viu a unção da lagartixa? A unção da lagartixa, agora eu contei nos PGM aí, nessa semana foi só a unção da lagartixa, né? O pastor lá pulando, aquela turma que pula, né? E de repente tinha um pilar assim, um pilar lá, então o pastor saía correndo, subia lá e ficava lá, batendo, assim, não batendo na cabeça, mas é a lagartixa, né? O estilo, fazer a unção da lagartixa, fazer a unção do leão, fazer tanta coisa, né? Jesus abriu a sua boca e contou uma parábola. E ainda por parábola. Que será que nós entendemos quando ouvimos, eu estou bom de ouvido hoje, mas nunca falou algo, eu estou, opa, não sei, rapaz, eu não enxergo bem, mas ouço. Eu já cheguei, e hoje eu estou com o espírito legal, que eu cheguei e já falei para o David ali, para o David e a Laura, né? Falei, rapaz, quando era bem novinho, bem moleque, acho que ninguém aqui vai lembrar disso, tinha um programa na Rádio Nacional de São Paulo, Edgar de Souza, e recebia os cantores. E quando era dia de Zé Fortuna e Pitangueira, lembro como se fosse agora. E ele falava assim, bom dia, amigo ouvinte, não podemos apertar-lhe a mão porque nos encontramos distante, mas queira aceitar através desse microfone o nosso cordial boa noite. Então não, né? Agora só eu que sou velho aqui. Imagine Jesus com a oportunidade de brincar. Imagine Jesus com a oportunidade de falar de algo dele, dele ainda tinha razão, precisava, né? Mas de qualquer outra coisa, Jesus conta uma parábola. Uma parábola. Procurava agradar, Jesus contou uma parábola do semeador. Qual era o foco da parábola? O que essa parábola queria nos ensinar? Na verdade, a perseverança do semeador, sem acepção de solo, seu compromisso era lançar a semente e a produção da semente em cada solo. Então, qual é o resultado disso? Era perseverança do semeador. É isso que nos chama a atenção, a perseverança do semeador. Você tem a semente e você tem que semear sempre. Você tem a semente, tem que semear sempre e você não pode olhar para o solo. Há ali 4 tipos de solos que ele cita. Então você não pode fazer acepção de pessoa, acepção de solo. Você tem a semente, você tem a obrigação de semear, perseverar nessa semeadura, e você não pode fazer acepção de solo, tem que lançar a semente. Esse é o nosso ensino, esse é um dos ensinos que essa parábola nos traz. E ele fala da produção da semente em cada solo, isso é uma coisa dele. Por quê?
Primeiro, a semente, ele vai ensinar aqui a palavra de Deus. O solo é o coração das pessoas que vai ser lançada a semente. Então o ensino é semear, somos os semeadores. Nós temos a semente, temos que semear essa semente. Cada um deve ter recebido de Deus, para ele falar isso, uma porção de semente durante a sua vida para semear. Talvez isso seja até um fardo que você está carregando. O que você está carregando, irmão, de fardo pesado? É uma semente que Deus mandou semear. Até hoje eu não consegui semear para ninguém. Então fica carregando esse fardo de semente. Não é duro? Você está carregando a semente que Deus falou que já era para você ter semeado. Você está carregando semente que já era para você ter passado em solos, sem importar qual solo. E às vezes nós ficamos com a semente, retendo essa semente, porque nós ficamos escolhendo solo. O nosso amigo, a nossa amiga, o nosso parente ou vizinho mais longe, para não saber que eu sou crente, que eu tenho a semente. Para frente. Primeiro ponto. Tudo isso para chegar no primeiro ponto. A primeira parte caiu à beira do caminho. O solo à beira do caminho é um solo endurecido, porque fica à beira do caminho. Então, mas é interessante que eu já ouvi isso, considerando essa mensagem, que a gente tem que preparar o solo para plantar. Isso não está considerado aqui, não. Porque se foi jogada a semente, lançada a semente na beira do caminho, e esse que lançou a semente na beira do caminho, não é repreendido, em nenhum momento é falado que ele errou em fazer isso, mas sim fala que o solo era endurecido. A semente se tornou fácil para que as aves tragassem por não ter sido aprofundada. Então foi lançada à beira do caminho e o solo era um solo endurecido, então ficou fácil para ser tragada. Mas não tem culpa do semeador. O semeador não tem culpa nenhuma. Tudo aquilo que fica na superfície do coração se torna fácil para o diabo tirar. Como se diz, entra por um ouvido e sai por outro. Então, essa semente caiu na beira do caminho, foi lançada. O semeador tem a obrigação de lançar, e ele foi lançando. Lançou em toda parte por toda parte que ele passou. E lançou à beira do caminho. Nós poderíamos nos reunir e falar, considerar isso. O que tantas coisas nos vêm à mente em lançar à beira do caminho? O que seria isso? E eu não quero gastar tempo, até porque eu não o tenho, mas eu queria que você que está pensando, pelo menos está fazendo o que está pensando, falasse pelo menos duas situações, ninguém está aqui para julgar se é certo ou errado, mas duas situações, que é cair à beira do caminho, mas é só falar, eu acho que é isso, e não é para comentar tudo não, senão não tem tempo não. Começa aqui, começa aí, vai indo. O que é cair na beira do caminho? O que você acha que é, não é o que é. Vamos passar para o lado de cá. Ali não acha que não é nada, é só lançar mesmo. Jales. Pregar a palavra, né? Onde vai cair não é problema nosso, tem que lançar a palavra. Isso eu falei, eu quero saber o que é cair na beira do caminho. Hã? O que é cair na beira do caminho? O que você acha que é? Caiu na beira do caminho, o que é? Agora você pegou pesado aí. Vai. Palavra rejeitada não entrou no coração?
palavra rejeitada. Isso é ele que está falando. A irmã Marilza, agora... Não sei se é isso, mas... Não, mas eu também não sei. Tá bom. Mas a palavra caiu à beira do caminho, ela está ali exposta. Qualquer coisa pode chegar e tirar aquela palavra do coração da pessoa. Né? Como a semente, está ali, vem um passarinho, come, vem qualquer um, está vendo a palavra ali e não está tão firme, aí vem e tira a palavra, come a semente. Né? Ok. O que eu queria ouvir é que, falando da palavra que caiu, realmente está escrito que caiu, tudo bem. Mas eu vou pensar num exemplo, vai te abrir a mente. Talvez eu tenha uma pessoa que eu falo, essa pessoa é incrédula de jeito nenhum, que ela blasfema de Deus, não tem nada, não aceita nada de Deus, ela vive atrás de tantas outras coisas, a vida dela é uma vida tumultuada nesse mundo, e você sabe disso. Se você pudesse não considerar, não tivesse ouvido nunca essa parábola de Jesus, você falava, essa pessoa aí eu não perco tempo com ela, mas não falo uma palavra de Deus para ela, porque é lançar pérolas aos porcos, né? Então, seria assim, o coração da pessoa que eu entendo, esse bebum tá aí, você acha que eu vou perder tempo de falar palavra para ele? Essa pessoa não está bêbada, mas essa pessoa frequenta um centro de macumba, eu vou perder meu tempo de falar para essa pessoa que rejeita tudo isso? O negócio dele é outro. Essa pessoa, ela acaba de fazer um bem para a vida dela, e de repente ela chuta tudo para o alto e arruma uma presepada para a vida que ela não suporta mais, e aí vai se aprofundando mais. Eu vou ficar falando de Jesus para essa pessoa, que até frequenta igreja. As pessoas que vêm na igreja, chegam aqui, fica aqui um dia, depois sai e fala, isso aqui não é para mim não. E você sabe disso. Então, você vai, pela palavra, não pode fazer acepção de pessoa. Lança. Você quase tem certeza que vai ser lançado na beira do caminho. Mas você tem certeza? Não. Por quê? Porque quem faz acontecer é Jesus. É o Espírito Santo. O que Jesus está falando é contando a realidade da semente. Você tem que semear, mas saiba que tem terreno endurecido que vai ser arrancada essa semente. Tem terreno endurecido que você vai falar. Agora, isso não te impede, isso não te dá direito de não falar. Esse é o segredo da parábola. Você não tem o direito de omitir a palavra de Deus. Você tem que falar. Ide por todo mundo pregar o evangelho a quem? A toda criatura. A toda criatura. Segundo, porque nosso tempo se foi. Esse tempo aqui é muito pouco para mim, viu, Tiago? Eu já vou reclamar já. A segunda semente caiu em solo rochoso. Bom, a primeira semente caiu na beira do caminho, terreno endurecido, ficou ali, fácil de ser tirado a semente do solo. A segunda caiu em rochoso, tinha terra, mas por baixo dessa terra tinha pedra. O semeador não estava preparando o terreno para lançar semente, não, ele estava lançando semente. Houve, mas devido à ausência de raízes, acabaram não permanecendo. Então, ouvem. São aqueles que ouvem. Mas devido à ausência
de raízes, isso é da semente que brotou, acabaram não permanecendo. Por quê? Creio um pouco de tempo. Aquelas pessoas que você fala, puxa vida, pensei que esse cara ia desenrolar, né? Não tem tanta gente que conhece pessoas assim. Achei que esse ia ser uma bênção na igreja. Às vezes a gente começa até a pensar em dar cargo, né? Agora nossa igreja está diferente, né? Parece que nossa igreja saiu de um lugar que nós nunca tivemos. Mas já tivemos de pensar, chegou, você pode fazer isso. E eu me lembro que uma vez chegou uma pessoa aqui que disse que cantava, e eu botei, naquele tempo até a Tati, acho que era do conjunto, eu botei essa pessoa ensaiar ali, falei, não, Dani, ensaia, ela gosta de cantar, põe no conjunto. Ensaiou, mas arrumei um problema tão grande, que a mulher foi embora, uma moça, né, era mulher mesmo, era casada, mas era novinha. Até hoje ela sumiu daqui, porque ela não cantava nada, e o conjunto falou, não tem jeito, só te ouvir, pô. Mas é isso. Creio por um pouco de tempo, era um terreno com camadas de rochas, coberta por uma porção de terra seca, a semente brotou. Mas cadê? Quando vai, encontra rocha. Evidentemente, as plantas não conseguiram criar raízes profundas. E o que acontece com essas raízes quando vai e bate em terra? Nós passamos muitas dificuldades com essas árvores plantadas perto da nossa casa, né? Sai aquelas raízes, vai entrando. Lá na minha casa, rachou a garagem e entrou raiz dessas árvores, que eu não sei por que a gente não pode arrancar isso aí. Mas é isso que acontece. As raízes batem na coisa, volta para cima. E aí, aqui é o problema. Bate lá na terra, na pedra, volta. E aí, quando volta, pega o calor, seca. Mas quando ela volta para cima, o que ela simboliza? Aquele que sabe tudo, mas sem base nenhuma. Porque a base bateu na pedra e teve que voltar. Então, parece que sabe tudo, parece que vai entender tudo, quer falar de tudo, mas não tem base, não tem fundamento, não tem raiz. Então, o sol vem, o calor, né? Logo que o calor do sol aparece, morre precocemente. Morreu. É uma semente que foi semeada, parecia alguma coisa, parecia aqui, mas não tendo profundidade. As raízes não ultrapassaram o rochedo e ela morreu por causa do calor do sol. Consegue brotar e revela algumas folhas, mas as suas folhas são apenas momentâneas. Em João 6,66, Evangelho de João, capítulo 6,66, é o texto que tem no livro. É aquele grupo de pessoas que ouviram Jesus, tudo, que é a maior alegria acompanhando Jesus, né? Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andam mais com ele. Discípulo que abandonou e já não anda mais com Jesus. Então, essa é o rochoso, o terreno rochoso. Terceiro, a semente que caiu em solos espinhosos, ou uma moita de espinha, a semente caiu logo ali, hein? O que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo acabam sufocando, impedindo de frutificar. Isso é um negócio que acontece muito. Os cuidados do mundo. Eu vou ter que ir para a igreja, mas eu vou ter que deixar minha cerveja, meu cigarro, ou meus forró, minha balada. E aí faz a comparação, os cuidados do mundo. Daí vai para a igreja, parece que vai acontecer, mas daí começa a pensar o efeito mulher de Ló, do meu passado, daquilo que... E o sufoco das coisas do mundo
acabam sufocando a planta e morrendo também. Esse tipo de solo habitado por espinho representa as pessoas que possuem um coração mundano. Não converteu do coração, não foi colocado um coração novo. Ela quer servir a Deus, quer continuar servindo a Deus, mas o coração é mundano. Preste atenção nisso. Quando olhar para uma pessoa que você fala assim, ela tem tudo para ser um crente, mas tem um coração mundano. Mundano. O negócio está envolvido com o mundo, o negócio é mundo. Não se trata de um solo endurecido e não se trata de falta de profundidade, mas sim a existência de outro tipo de plantação alojada ali. Quer dizer, tem solo, tem tudo, podia até crescer. Mas ali onde está nascendo a semente, já tem outras coisas plantadas. E essas outras coisas não dá trégua. Ou o coração ama aquilo que está plantado ali. Isso é terrível porque a gente vê nitidamente que isso acontece muito. Tem coisas plantadas. Quando você vê que você está sendo envolvido para não se envolvido com o mundo, não se envolver com a igreja, com as coisas da igreja, pense nisso. Será que não tem coisa plantada aqui e eu estou precisando arrancar? Esse joio que está aqui não a semente. Você nem pode arrancar, mas tem que orar, pedir a Deus. O Wisber é um comentarista, e ele diz o seguinte: nessas 3 tipos de semente, que é a beira do caminho, o solo de pedra e entre os espinhos, 3 tipos de coração que estão representados em Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Diz que estão ali, para só a gente olhar lá, diz que a gente vai compreender. Eu vou olhar agora, junto com vocês. Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Representa todo essa turma, essa semente caída, essas pessoas que era, mas não houve nenhuma conversão genuína, não houve raiz que se aprofundasse e desse fruto. E a 4ª semente, para a gente encerrar, a 4ª semente caiu em boa terra. São aqueles que ouviram a palavra, compreenderam e receberam, e a retém de bom e reto coração. Compreenderam a palavra e retém a palavra de bom e reto coração. Frutificam com perseverança. Frutificam. Mas que frutos eles frutificam? Que fruto? E aí eu vou ler o que diz o Heiler, que é o que escreveu o livro que nós estamos acompanhando. Só um pedaço. A evidência é produzir fruto. O fruto aqui referido é o fruto do Espírito, arrependimento para com Deus,
fé no Senhor Jesus Cristo, santidade de vida e de caráter, dedicação à oração, humildade, amor cristão, mente espiritual. Estas são as únicas provas satisfatórias de que a semente da palavra de Deus está realizando o trabalho que lhe é próprio em nossas almas. Sem tais provas, a nossa religião é vã, por melhor que seja a nossa profissão de fé, e não será melhor do que o bronze que soa ou símbolo que retine. Cristo disse: eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então está aqui o autor do livro dizendo que frutos são frutos de arrependimento, santidade, buscar santidade, caráter, pessoas de caráter, pessoas que realmente pode ser confiado, né? E, para encerrar a conclusão do nosso estudo, eu vou ler mais um texto agora, concluindo, que diz assim: as palavras do apóstolo Tiago deveriam soar frequentemente em nossos ouvidos. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Que nós não passemos além, nem fazemos a nós mesmos uma importante indagação. Como é que estamos ouvindo a palavra de Deus? Não podemos nos enganar. Temos que perguntar a nós mesmos. Como é que estamos ouvindo a palavra de Deus? Vivendo em um país que se declara cristão, vamos à igreja domingo após domingo e ouvimos sermões. Com que atitude ouvimos? Que efeito a pregação está exercendo sobre o nosso caráter? O que a pregação da palavra tem exercido sobre o meu caráter? Podemos apontar para qualquer coisa que mereça o nome de fruto. Podemos estar seguros de que, para chegar ao céu, por fim, é preciso algo mais do que ir à igreja regularmente aos domingos e escutar os pregadores. A palavra de Deus precisa ser acolhida em nosso coração e tornar-se a regra da nossa conduta. Ela deve produzir uma influência prática sobre o nosso caráter, que se torne aparente no nosso comportamento exterior. Se não estiver sucedendo assim, a pregação da palavra servirá tão somente para aumentar ainda mais a nossa condenação no dia do juízo. Jesus tem misericórdia de nós tudo. É isso, irmãos. Eu disse que a gente poderia sentar e falar sobre cada uma, realmente tem muitas coisas boas, mas eu quero devolver a palavra ao pastor Tiago,